Diro, quero contratar um designer, cara, me ajuda, seja para minha equipe, seja como consultor, como é que eu posso avaliar o portfólio? O que eu vou ter que fazer? É sobre isso que a gente vai falar, eu quero te ajudar e desse vídeo em diante você vai sair daqui sabendo o que é que você tem que ver, o que é que você tem que avaliar. Vamos lá? Bom, primeiro eu acho que você tem que saber definir do que você precisa. Você está procurando um designer para ser CLT? Um designer para trabalhar na sua equipe? Pô, parabéns, o incentivo que você tenha. Cada vez mais empresas tenham ali na sua equipe um designer. E não estou falando aqui de outro tipo de profissional que sabe fazer umas artes ou outra. A gente sabe que as empresas às vezes fazem isso. Não, estou falando de um designer. Tem um marketing para marketing, tem um designer para design, enfim. Vamos separar essas coisas. Ou você está precisando de um designer para um consultor, como um consultor. Um designer como um consultor ali, né? Seja para um projeto específico, seja para resolver um problema específico. Então, qual é o seu modelo de negócio? Do que você está precisando? Vamos falar aqui do design. Claro, as dicas que eu vou falar de avaliação de portfólio vai servir para os dois. Mas vamos focar aqui no designer que vai ser CLT, no profissional que vai trabalhar ali na sua equipe, vai fazer parte da sua equipe no dia a dia. Primeiro, como eu já disse, contrate profissionais de design que são designers, entendeu? Não contrate ali outros profissionais que sabem fazer uma arte ou outra, esse profissional vai ficar sobrecarregado, porque ao mesmo tempo que ele vai ter que fazer as campanhas de marketing, as campanhas de ads, enfim, toda a estratégia, o cara ainda tem que fazer ali as artes, tem que fazer ali as campanhas de forma visual. Então, separe. Sabemos que muitas das vezes é difícil, né, contratar duas pessoas ao mesmo tempo ali, mas se você pode fazer esse investimento, faça. Segundo, tudo começa com um bom portfólio. O portfólio, ele é a vitrine do designer. Ali no portfólio você vai avaliar os trabalhos que foram feitos, o tipo de projeto que foi feito, se está alinhado com aquilo que você procura, as técnicas que o designer usa, ele é um designer mais de ilustração, porque uma dica, outra coisa também, né? Pegue portfólios que estejam alinhados com ali a sua necessidade, com o que você está buscando. Né? O designer ele não é um profissional que existem sim os profissionais mais generalistas que fazem de tudo um pouco, mas existe ali portfólios mais focados, muitas das vezes naquilo que você precisa. Muitas das vezes você está precisando lançar um produto, uma embalagem, e tem ali o portfólio focado em embalagem. O cara é mais focado em embalagem de alimento, ou ele é mais focado ali em embalagem para cerveja. Então você pode avaliar ali, ele é um profissional mais voltado para ilustração, ele é um designer ali mais voltado para um lado mais disruptivo, ele gosta ali de quebrar padrões, ele gosta de inovar, ele é bastante criativo, ou não, ele é um designer um pouco mais tímido, ele é um designer um pouco mais conservador. O portfólio ele diz muito sobre isso. O tipo de trabalho que ele coloca ali no portfólio diz muito sobre isso, porque o portfólio é o local que a gente vende o nosso trabalho, é o local que a gente expõe os nossos melhores projetos. Então esse portfólio está atendendo às suas necessidades, está alinhado com aquilo que você está buscando, chama ele para uma entrevista. Faça uns testes, cada vez mais está comum, cada vez mais não, né? Já desde que eu sou formado aí, antes de eu me formar, comum algumas empresas realizar alguns testes, né? Ali esse teste consiste em passar um briefing para esse profissional, e ele faz ali um mini projeto e explica ali, porque você tem nesse teste um pouco do qual é o raciocínio daquele profissional para chegar naquela solução, entendeu? Qual foi a metodologia que ele utilizou, qual foi o processo criativo dele. Você tem ali um pouco do resultado. Claro, não tem que ser um projeto complexo, né? Se for fazer um projeto complexo, contrata de uma vez. E outra coisa, assim, aí é a minha opinião, pague. É comum empresas realizar esses testes e não fazer o pagamento disso. Porque, assim, por mais que seja um mini projeto, ele já está trabalhando. Ele já está ali dedicando um tempo da sua vida, um tempo ali do seu dia para fazer aquele projeto, aquele mini projeto, aquele teste.
Existem sim empresas que realizam um pagamento, pelo menos das horas daquele profissional para estar fazendo aquele teste, mas assim, existem outras que não. Então a minha opinião, se você concorda ou não, deixa seu comentário aí, cara, eu pagaria para esse profissional. Pagaria para esse profissional para estar fazendo esse teste para a gente avaliar a capacidade técnica, se ele faz parte ali, se é interessante ter esse profissional na nossa equipe. Na entrevista também, uma coisa que eu acho bastante interessante e cada vez mais está em alta nos recrutamentos é contratar profissionais também que estão alinhados com a cultura da sua empresa. Porque as skills, as habilidades técnicas, elas podem ser treinadas. A empresa pode comprar um curso, pode dar um treinamento e ele pode aprender aquelas habilidades técnicas. Mas as habilidades aqui, psicológicas, a personalidade, os ideais, isso não tem como treinar e assim, você vai gastar muito mais força. Se você contrata um profissional que ele está alinhado ali com a cultura da empresa, com o DNA, com os atributos, ele vai trabalhar muito mais motivado, por mais que a empresa esteja passando por desafios bastante complicados, ele vai trabalhar ali com afinco, muito mais motivado, porque a empresa acredita nas mesmas coisas que ele acredita, a empresa defende as mesmas coisas que ele defende, então ele está alinhado, ele está motivado, e ele mais motivado, ele trará mais resultados para a companhia. Então, ao mesmo tempo que um profissional que está alinhado, que acredita nas mesmas coisas que a empresa acredita, ele trabalha mais motivado e ele traz mais resultados para a empresa, se a gente vai para o outro lado e pega um profissional que não acredita muito no que você defende, não defende a mesma coisa que você defende, ele não vai trabalhar tão motivado e ele vai acabar ou pedindo demissão, ou ser mandado embora, e aí todo o tempo, todo o investimento que você teve ali de ou treinamento, ou de recrutamento, de colocar esse profissional para trabalhar, para depois ele ir embora, ter essa rotatividade, que não é uma coisa boa. Eu falo por experiência própria, quando eu trabalhava e eu via a empresa tendo uma alta rotatividade de funcionários, sempre contratando, não parava profissionais ali, ela já fica suja no mercado. Você já carrega uma reputação ruim, né? E o profissional, ele carrega o nome da sua empresa, né? Muitas das vezes ele perde o sobrenome, ele é lembrado como o Diro é o Diro da Sálcio. A Sálcio virou o sobrenome do cara. Entendeu? Então, tem esses cuidados. São algumas das dicas que eu acho interessante, que eu busco ver quando a gente está contratando, seja um freelancer, seja um colaborador aqui para alguns projetos que a gente muitas das vezes precisa de mais um braço aqui para trabalhar. Então, eu analiso o portfólio, analiso as necessidades que o projeto tem, se esse portfólio, se esse profissional tem as habilidades necessárias. Se ele não tem, a gente faz ali um treinamento, mas qual é a filosofia, qual é a metodologia, qual é a forma de trabalho dessa pessoa, entendeu? Essa personalidade desse profissional. Então, são essas aqui algumas dicas que eu posso dar para você que está querendo contratar um profissional na área da criação do design, seja para sua equipe, seja como um consultor ali para algum projeto específico, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje. Fico por aqui, deixa seu like, aquela nossa tradição de todo vídeo, né? Já deixa seu comentário, deixa seu like, manda para alguém, compartilha aí nas redes sociais e te vejo nos próximos vídeos. Valeu? Abraço!